E eu quero aqui pedir aos meus amigos parlamentares que é importante que alguma coisa saia rapidamente, porque porque a real situação do país de ameaças constantes de um regime autoritário, de limitação das liberdades, enfim, a democracia corre risco por esse instrumento e que a gente precisa tomar pé. Há quem se queixe dizendo que o Congresso está muito lento e passando muitas atribuições ao STF. Eu queria sentir com a nossa relatora, Lídice da Mata, as possibilidades de caminhar e de vitória de uma legislação mais importante para esse momento da vida política brasileira. Lídice. Olha, estão me ouvindo? Estamos. Bom, eu acho que Orlando colocou alguns pontos da complexidade do assunto, mas isso não nos impede de responder ao desafio ou de tentar respondê-lo, porque se a realidade é complexa, teremos que buscar uma solução também complexa, mas não deixar de dar solução, né? Eu acho que o projeto ele caminha para ser um projeto mais voltado para a transparência na rede, o que já é um avanço enorme. É preciso que o cidadão saiba se ele está falando com um robô ou se está falando com uma pessoa. Eu acho que isso não quer dizer que tenha que se combater o anonimato na rede, mas não quer dizer que é preciso que hajam relatórios trimestrais colocando o que acontece na rede, feito pelas plataformas. Se é verdade que as plataformas não podem e nem devem ser absolutas no controle do conteúdo das redes, por outro lado, é preciso que elas tenham algum nível de responsabilidade, inclusive com seus termos de uso. Agora, essa semana, o STJ, se não me engano, ou foi o STF, não me lembro agora, que tomou uma decisão contra um deputado, que inclusive é membro titular da CPMI, que divulgou uma imagem, uma nota completamente falsa sobre João Willis, colocando o João Willis falando, tirando tudo do contexto e falando quase que a favor do racismo. Ora, este era um deputado com posições conhecidas em outra direção. E ele afirma apenas em sua defesa de que ele não modificou nada, ele apenas não verificou se aquilo era falso ou verdadeiro. É preciso, portanto, ter instrumentos, e eu acho que a justiça no Brasil não está deixando de fazer, ou está fazendo mais do que o parlamento. Eu acho que está fazendo o que é necessário. Tanto o Supremo quanto o STJ devem se debruçar sobre esse assunto, que é extremamente importante para a população brasileira, para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira. E eles também têm responsabilidade em proteger a democracia no Brasil. O Congresso vai ter que se debruçar, porque, na verdade, é uma grande movimentação no Congresso para nada fazer. E há uma outra movimentação no Congresso para fazer demais, ou seja, envolvidos pela emoção, pela digamos, indignação diante de tantas fake news que ameaçam o Brasil, a democracia, a vida das pessoas. Muita gente quer ir para uma lei que termina sendo uma lei que vai contra a liberdade de manifestação, uma lei que se torna extremamente, eu diria, autoritária, e que nós temos que nos resguardar de uma posição dessa. Mas nós não podemos deixar de dar passos no sentido, na minha opinião, de proteger a transparência na rede, de fazer com que a rede seja mais transparente. Acho que devíamos assumir também outros debates, Orlando, como, por exemplo, as redes não são apenas espaços onde nós nos comunicamos, são espaços de negócios.
E há uma relação profundamente diferente nos espaços de negócio, de publicidade na rede, entre as plataformas que hoje são mega bilionárias, que não têm regras que elas sigam nessas plataformas, e, por exemplo, as empresas de publicidade no Brasil, que têm regras definidas, que têm leis que definem como caminha a publicidade. Então, nós também não podemos achar que a rede pode tudo, porque daqui a pouco a gente vai estar sentindo saudade, eu digo sempre isso, daquilo que a gente denunciava como monopólio das comunicações no Brasil. Nós temos mega monopólios de comunicação nas redes, que são as plataformas que estão aí funcionando. Então, não acho que as plataformas devam ter a responsabilidade de tirar conteúdos da rede, porque senão elas seriam as donas da verdade, mas elas têm termos de uso que devem ser cobradas a que, num comportamento que seja estranho, elas possam se comunicar. Recentemente, o Antônio Fagundes, ele foi, agora, em meio a esse debate, ele foi retirado, ele denunciou isso no Twitter, no Instagram, porque ele teve um comportamento considerado anormal pela rede. Ele repetiu 2 ou 3 rosas que ele mandava para 4.000 pessoas, como um gesto de gentileza com suas fãs ou com seus fãs. E o Twitter entendeu, o Instagram entendeu que aquilo era um comportamento de robô. Não era. Ele foi retirado, ele se queixou, certamente, rapidamente foi recolocado. Acontecer isso é um prejuízo menor para a sociedade do que as fake news, do que as campanhas de ódio, do que toda a agressão e o ódio que nós estamos vivendo nas redes. Portanto, eu acho que se nós encontrarmos um caminho de negociação com as plataformas sobre comportamentos, como eles costumaram dizer, inautênticos, que façam com que possa ser investigado aquele comportamento inautêntico, retirando um dia, no outro dia repondo, qualquer coisa disso será menos grave do que o que nós temos hoje em nosso país. É preciso, portanto, haver, na minha opinião, e o Congresso deve exercer isso, e Orlando tem feito isso muito bem na interlocução com todos esses agentes, é preciso que o Congresso haja como interlocutor, intermediador desse conflito na sociedade brasileira. Se nós não vamos para uma posição que seja de retroceder direitos na rede, nós também não podemos deixar de dar voz a essa indignação da sociedade que realmente ameaça a sociedade. E aí eu concordo com Orlando, com Marina, que diz, não é uma questão de direita ou esquerda. Quem se comportar assim deve receber alguma forma de cerceamento a esse comportamento. E não pode ser uma censura. Se alguém acha que Ciro é careca demais, pode dizer que ele é careca. Se alguém acha que Pena tem uma barba branca demais, pode também fazer isso. Agora, não pode inventar sobre sua biografia, não pode utilizar empresas para massificar esta informação fraudulenta. Isso nós temos que conseguir intermediar de alguma maneira, ainda que seja vendo um formato de autorregulação ou vendo um formato de negociação, de conversa permanente entre as entidades da sociedade civil, as plataformas e as autoridades, mas nós temos que chegar digamos assim, a uma forma, porque em outros países isso também está acontecendo. E algumas vezes está acontecendo com um nível de repressão maior, digamos assim. A França já está punindo as plataformas, a Alemanha está legislando sobre o assunto, e os Estados Unidos estão fazendo isso através de uma campanha organizada pelas grandes redes patrocinadoras, pelas grandes empresas, marcas patrocinadoras das redes que estão obrigando, estão tirando seus patrocínios do Facebook e de algumas outras plataformas para dizer, se continua assim,
eu retiro o dinheiro que ponho em vocês. Então, há um conjunto de normas que nós devemos nos associar, que são normas que buscam criar um ambiente, cordialidade e democracia nas redes. É isso que eu penso. Mas a real criação das redes pela fake news é feita por um governo Bolsonaro e Principalmente, não exclusivamente. Eu sei que lá para trás nós tínhamos a imprensa marrom, a fábrica de boatos maldosos e tal. Eu bem sei o que a imprensa normal pode fazer contra um governo, pode fazer você um governo. E você também sabe disso, porque acompanhou a nossa experiência na Bahia. Mas ainda, e Brizola também sabe disso, mas ainda que isso ocorra, havia uma instância que nós podíamos recorrer. Eu ia na justiça, ia pedir direito de resposta, como tantas vezes fiz aqui, como o Brizola conseguiu, que botou a Globo, à época, para ler o seu direito de resposta. Hoje não há quem recorrer. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. É uma sociedade, né? Então, acho que até criar-se todo um sistema civilizatório no uso dessa coisa, precisa que a gente entre muito firme. Você não acha isso, Ciro? Eu acho sim, Pena. Eu acho, e esse é importante, as ponderações do Orlando são todas, como sempre, muito sábias, e a gente tem que ir por aí, achando o caminho. Mas eu sou um velho professor do direito. Então, sob o ponto de vista do direito, eu não tenho a menor dúvida, não é, de que nós precisamos fazer aquilo que já os princípios gerais e a boa prática faz em relação à imprensa regular. Então, vamos lá. A liberdade de expressão é a regra. Vedado o anonimato. Esse debate aconteceu. Aconteceu na humanidade. Os velhos franceses discutiram isso, né? Pacificou-se na humanidade como um instituto de que a liberdade e a franquia de opinião veda o anonimato para quê? Para que haja identificação de quem é o responsável por aquele ou aquele outro valor que foi expendido. Entretanto, metodologicamente, eu acho que, aproveitando a qualidade da interlocução de vocês, dos senhores e das senhoras, são vocês mesmos, queridíssimos amigos e companheiros e companheiras todas, eu acho que a gente tem que separar aqui duas coisas. Uma, por muita humildade, a gente não vai dar conta, no Brasil, de resolver um debate que está causando perplexidade na humanidade inteira. A China, por exemplo, baniu. A China baniu. Ela tem o próprio WhatsApp dela, que é o WeChat, que o governo controla. Ela tem o próprio WhatsApp dela, que é o Telegram, que o governo controla. Ela proibiu o Facebook, etc, etc, etc. Então, é um formato. Por quê? Porque o grande debate, a questão profunda aí, não é propriamente a mentira, é a manipulação da metalinguagem, do metadado, do Big Data. Vamos, de novo, botar o povo que está conosco aqui na jogada. Veja bem, você acaba criando um hábito e você entra na internet. Então, você consulta todo dia, um dia sim, outro não, você consulta receitas de cozinha. Então, aquilo ali vai entrando num conjunto de algoritmos que diz que você tem uma predileção por culinária. Depois mais tarde, você entra em noticiário, mas você gosta do noticiário internacional, o inglês, você não gosta do americano, e aquilo entra na composição. Depois você começa a ver preço de brinquedo de criança até 6 anos, aí aquilo identifica que você tem uma criança na sua circunstância e também seguia por esse conjunto de valores. No limite, hoje, esse conjunto de metadados podem oferecer, como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, 5 menções de valor por pessoa. Olha o que eu estou dizendo. Na eleição do Trump, o Facebook vendeu para a Cambridge Analytica, que foi idealizada por esse Bannon, não é, que está preso, é bom a gente celebrar, porque ele é que fez aqui também, introduziu em escala industrial. Eu quero me solidarizar com a Marina, ela tem toda a razão. Quem inventou fake news no Brasil não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está abusando e está usando em escala científica e industrial. Mas eu já assisti isso, a Marina sentiu isso de forma criminosa, e quem for brasileiro e amante da democracia não pode deixar passar isso em branco,
para não parecer que isso é um fenômeno da direita boçal que o Bolsonaro representa. Voltando aqui. Então você tem um problema do metadados em que você simplesmente atinge pelo botão psicológico um conjunto de valores que altera o próprio contexto onde a pessoa se situa diante do fato político ou do fato do consumo. É isso aí. Então, isso transformou a humanidade hoje. O Mujica reflete sobre isso. A humanidade hoje não busca mais ser feliz no ambiente subjetivo, espiritual, nos valores, na compaixão, no amor romântico, né, na seresta, na estética, na poesia. A humanidade hoje está induzida a referir sua felicidade completamente frustrante num consumismo que está matando o planeta Terra, por um lado, e gerando uma geração de frustrados e revoltados entre os nossos jovens. Nós, no Brasil, neste momento, não vamos dar conta. Devemos acumular para ajudar no grande debate da humanidade, que vai passar por outras coisas. À medida que essas coisas vão se sofisticar, o 5G vai substituir todas as práticas repetidas, o trabalho como conhecemos será absolutamente transformado, e nós, a nova esquerda mundial, tem que começar a desenhar uma nova institucionalidade que capture o extraordinário ganho de produtividade que essas tecnologias disruptivas, vou repetir a palavra, para não acumular na mão de 6 pessoas, que é o que está acontecendo hoje. Então, esse é um grande debate que nós temos que acumular. Minha questão é a emergência e os prazos e a gravidade da urgência ou do tempo no tempo eleitoral. É isso. Isso o Congresso Nacional Brasileiro não pode deixar na mão dos tribunais. Os tribunais brasileiros seguem sendo dramaticamente aquilo que o velho Rui Barbosa, não é, conterrâneo aí da nossa Lídice, já dizia. É o poder que mais tem faltado à República. E quando às vezes não falta, usurpa poderes que não são seus ou faz acordos de elite, etc, etc. Isso a gente tem que dizer, respeitado sempre, honrando sempre as extraordinárias e maravilhosas exceções que há. Por isso, Orlando, é que eu não tenho a menor dificuldade de defender, sabe? No tempo eleitoral, nós estamos falando em 45 dias. Nós não proibimos outdoor, nós não proibimos camiseta. Tudo isso é liberdade de expressão. Por quê? Porque a gente percebeu que a liberdade de expressão é uma variável do poder econômico. Então, se eu tenho uma grana preta, de origem subalterna, clandestina, do narcotráfico, do capital estrangeiro, do banco, ou seja lá de quem for, para deformar a informação, eu destruo o equilíbrio do processo eleitoral. Eu deformo o processo eleitoral. A grande mídia editorialmente já tem toda no Brasil um lado só. Quem quiser duvidar, veja os editoriais aí culpando o servidor público, ou o custo do serviço público, pela falência das contas públicas brasileiras. Está aí, não tem um debate ao posto. Não tem um cidadão, olha, Rede Globo, o CBT, eu estou aqui, ó, vamos fazer um debate para eu mostrar para vocês que o Brasil tem muito menos educador, muito menos médico, muito menos polícia do que o mínimo necessário nos estados liberais do mundo. Mas não, é o Guedes, que é 120 bilhões, mentindo descaradamente, manipulando, pega o mau exemplo, etc. Isso aí já é uma tragédia. No processo eleitoral, a gente conseguiu, evidentemente, com um 7-1 aí em nosso favor, ou contra nós, mas nós conseguimos que haja ali 45 dias em que eles estão proibidos de fazer, né, determinadas aberrações, em que os tribunais falham, fracassam, e nós temos que inovar nisso. Vou citar aqui um caso, vamos pegar aqui um exemplo prático. Amanhã, quando a eleição é dia 15 de novembro, dessa vez 15 de novembro, dia 14 de novembro, à meia-noite, eu pego, a partir de uma plataforma, de um supercomputador na Belarus ou no Emirados Árabes, e deflagro a conta de 600 milhões de dólares uma informação. O candidato Orlando Silva não é mais candidato. Essa informação sai meia-noite para milhões de celulares 011. Isso aí, o São Tomás de Aquino já dizia. O São Tomás de Aquino dizia que a mentira é um travesseiro de penas que se rasga ao vento na encruzilhada. Nunca mais você cata isso. Mas no caso do processo eleitoral, é preciso ter, na velocidade pertinente, por exemplo, se não é o direito de resposta que vai ajuizar, né, o fato em controvérsia, que é uma picaretagem, mas o tribunal tem que ter direito de intervir e fazer com a mesma proporção. E a plataforma é obrigada, deveria ser obrigada, em nome da sanidade do processo democrático, a ser obrigada a fazer gratuitamente. Eu estou pensando alto aqui, mas nós não temos que ter medo. Há 2 debates. O debate é a liberdade de produção de conteúdo,
o anonimato daqueles grupos que vão fazer, se conserva ou não. Mas isso é um assunto que nós vamos participar de um grande debate mundial. Agora, no caso brasileiro, porque, repare bem, nós não vamos ter jamais uma democracia sem cidadão. Então, no limite, nós temos que qualificar a cidadania brasileira para ela que se previna, se vacine. Mas nós sabemos que ainda não é assim. Um picareta como o Bolsonaro, que roubava dinheiro da gasolina e de funcionário fantasma, se apresenta e ganha como campeão moral do processo eleitoral. Essa é a nossa comunidade. Por quê? Porque nossa comunidade estava sofrida, machucada, por aquele outro grupo que, anunciando o paraíso na terra, quebra o Brasil e se chafuda na ladroeira generalizada. Nós que temos equilíbrio, que estamos procurando aí construir uma alternativa inteligente, racional, fora de ódios e paixões, não temos que ter medo. Vamos regular profunda e severamente no processo eleitoral. Como a Lídice disse, é muito melhor errar por algum excesso e a gente corrige na frente do que deixar o Brasil vulnerável a esse tipo de manipulação. Muito bem. Eu queria ouvir a querida Marina Silva, senadora, sobre o tema. Marina. É ligar o microfone, Marina. A regulação durante o período eleitoral, como o Ciro e a Lídice aventaram, é uma necessidade, porque existem questões que você não tem como voltar atrás. O resultado de uma eleição parece que foi uma coisa daquele momento, mas as consequências vão durar 4 anos. Como nós estamos vivendo agora essas consequências, né, de um governo que negligencia a verdade porque se alimenta das mentiras, seja na internet ou seja por anúncios que faz, e alguns deles até publicamente, como, por exemplo, dizer que o que é a Covid-19 é uma gripezinha, como, por exemplo, o próprio ministro da Economia dizer que o uso de máscara não tem tanta eficácia e desestimular as pessoas para fazer isso. Então, essas pessoas, quando elas ganham com base na mentira, no dinheiro da corrupção, do ódio, da desconstrução de biografia, isso, né, é aquele momento que, às vezes, até o eleitor que se arrepende quer se esquecer que votou naquela pessoa, mas as consequências práticas, elas continuam. Então, procurar uma forma de regulação para evitar que nas eleições haja um desequilíbrio, ocorra um desequilíbrio no uso da internet, principalmente numa campanha como essa, em que, em função da doença, você não vai mais poder fazer o tradicional corpo a corpo, você não vai poder fazer mais as reuniões, a maioria dos municípios, você não tem meios de comunicação que possam fazer os programas eleitorais a partir daquele município, e que as pessoas vão se valendo do uso da internet para poder chegar aos seus eleitores. Então, o compromisso com uma campanha limpa é fundamental, e para que ela seja limpa, nós temos que ter mecanismos que levem a dissuadir o uso da mentira, o uso do ódio, porque o crime ele é praticado na expectativa da impunidade. Agora, se você tem a certeza da impunidade, aí o Ciro, que é velho professor de direito, como ele diz, sabe muito bem disso, né? A certeza da impunidade, aí é que você faz as coisas erradas e os crimes, o dolo, de forma totalmente escancarada, que, aliás, não é, no atual governo, a sinalização da expectativa da impunidade para grileiro, para madeireiro, para desmatador, para quem toca fogo em floresta, para quem pratica preconceito contra índio, contra negro, contra mulheres, nós tem estimulado esse tipo de criminalidade. Então, nós temos que ter mecanismos que criem nas pessoas o medo de que, se elas vão agir de forma ilícita, de forma criminosa, elas poderão pagar por seus crimes, e de uma forma que seja, digamos, com a devida gradação da pena. Né? Eu até fui bem conservadora quando eu disse de 2014, eu disse que eram mais de 30 pedidos de direito de resposta. Foram, na verdade, né, mais de 50, e desses 50 eu só tive direito a 1, não é? E todos muito bem fundamentados. Então, criar um mecanismo
para, né, que as plataformas, elas também se responsabilizem. Acho que tem que trabalhar naquilo que é o convencimento do não uso da mentira e do ódio, do envolvimento da sociedade naquilo que é correto para um processo político, mas também do constrangimento e da punição. Porque quando o convencimento, o envolvimento não funcionam, você tem que criar o constrangimento e a punição. Como é o constrangimento? Né? Eu, em todas as minhas campanhas, eu mesma assumi um compromisso público de que não iria lançar mão de desconstrução odiosa, mentirosa de ninguém, dos meus adversários. E quem eu identificava na minha campanha fazendo repetição de coisas que não eram corretas em relação aos meus adversários, desde quando fui candidata junto com o Pena, junto com os companheiros do PV, quando fui candidata em 2014, junto com os companheiros do PSB, e em 2018, de que não estavam autorizados a fazer nenhum tipo de uso de mentiras durante a campanha. Agora, eu concordo inteiramente com o Ciro. Esse é um problema que virou um problema da humanidade, dos governos do mundo inteiro, e que a mediação entre você ter, não é, uma ferramenta tão potente, importante para fazer o bem, assim como é para fazer o mal, né, na mão dos governos, como acontece na China, é um problema. Então, a mediação é como isso pode, né, ser um instrumento, uma ferramenta da sociedade e, ao mesmo tempo, não ser um espaço de destruição da verdade. Hoje a ciência paga um preço alto em função das mentiras. Uma série de pessoas estão pagando preço com a vida, famílias que não estão vacinando seus filhos, crianças que estão com doenças que já tinham sido debeladas no mundo em função de notícias falsas, de mentiras falsas, que inclusive veste uma roupagem de ciência, e uma pessoa até medianamente informada acaba caindo nessas mentiras. Agora, você imagine no processo eleitoral em que você tem poucos dias para poder desfazer uma mentira falsa em relação à sua campanha ou ao seu projeto político. Então, eu sou favorável de que se busque uma regulação do mesmo jeito que a gente tentou meios para evitar o abuso do poder econômico, para evitar determinados desequilíbrios em relação a pesquisas. Nós criamos mecanismos e ferramentas para equilibrar, não é, a rotatividade do horário eleitoral, para que não fique sempre os partidos mais poderosos que ocupam melhor espaço na hora do horário eleitoral. Então, nós fomos criando mecanismos que criam um princípio de equidade. Então, isso tem que ser estabelecido, principalmente nessa eleição, em que a internet será um serviço de utilidade pública para levar a mensagem, levar a informação, o conhecimento das candidaturas, tanto majoritárias quanto proporcionais, para fortalecer a nossa democracia. Inclusive, uma ferramenta importante para propiciar a alternância de poder, porque numa democracia a gente tem que aprender a conviver e a celebrar a alternância de poder. Eu não acredito em fórmulas, meios que são criados para perpetuar quem quer que seja no poder, né? Eu sempre defendi, fui contra a reeleição, acho que a reeleição é um desserviço no Brasil e na América Latina, deveria ser só um mandato de 5 anos para que cada um faça o que é necessário nesse período e depois passa o bastão à frente. Porque quando se tem a reeleição, como é aqui no Brasil, a maioria não faz o que é necessário pela nação, faz o que é necessário para ganhar a eleição. Aí, se tiver que mentir, se tiver que fraudar, se tiver que roubar, uma parte se dispõe a fazer isso, inclusive decepcionando dramaticamente o povo brasileiro e criando dificuldades para aqueles que são comprometidos com o projeto de país, com a alternância de poder. Então, a internet hoje é um mecanismo que propicia o fortalecimento da democracia, mas também pode esgaçá-la e até mesmo fraudá-la, né, de fora para dentro
do sistema político, do sistema democrático. E quando eu digo do constrangimento, né, acho que tem que criar mesmo, né, assinar termo de compromisso. Tem gente que a assinatura dele não vale, não serve para nada, mas de que não vai ser promotor de fake news e assumir quais são as consequências que gostaria de ver aplicada em si mesmo se usar do mecanismo. Tem que criar esses protocolos. A gente não criou, né, protocolos. Quem é o prefeito amigo da criança, prefeito amigo da educação, da saúde, assim por diante? Vamos ver quem são os amigos da verdade. Agora, no nosso país, nós temos um problema, e eu paro por aqui, nesse debate de combater mentira. Quando a gente tem um país em que o governo, o Ministério da Justiça, se ocupa de criar uma comissão de arapongas para ficar bisbilhotando, fazendo relatório de quem tem uma postura de ser contra o fascismo, aí realmente a gente está no pior dos mundos, né? Porque quando você diz, nós estamos aqui preocupados com aqueles que são contra o fascismo, os antifascistas, aí você está dizendo o seguinte, se você está preocupado é porque você gostaria de que essa ideologia nefasta à humanidade não encontrasse um contraponto dentro do nosso país. Num país em que o Ministério da Justiça se ocupa de uma coisa dessa, a gente tem que ser hipervigilantes em relação, né, aos usos que se faz de mecanismos que são tão importantes e relevantes para a democracia, para a arte, para a espiritualidade, para a política e para o entretenimento. Eu acho que houve uma sugestão de jogar esse problema da fake news numa reforma política. Mas reforma política tem um prazo, acho que é 1 ano antes. Então, não vai ter tempo de se usar qualquer dificuldade por esse caminho. Então, deputado Orlando, quais são as possibilidades reais da gente tirar uma normativa no prazo que nós estamos precisando? Amigo Pena, para a eleição de 2020 não tem chance. Já foi. Agora, nós temos que mirar na eleição de 2022. Nós temos que, passada a eleição, o Congresso Nacional tem a obrigação de concentrar energia nesse assunto. Eu concordo com as preocupações e os desafios apontados pela Marina, pelo Ciro e pela Lídice. E considero que nós temos que fazer um esforço concentrado, né? Nós terceirizamos muito, a política terceiriza muito a resolução dos problemas. Todo dia eu sou daqueles que reclamam na oposição, quando a gente perde o voto no plenário, aí vai para o Supremo para suspender. Porque o tempo inteiro fazendo isso, você judicializa a política e depois vai reclamar que o judiciário está ocupando um espaço que é da política. Vai reclamar do ativismo judicial. Mas a própria política vive recorrendo ao judiciário quando sofre uma derrota. Então, nesse caso, por exemplo, nós não podemos esperar que o TSE normatize. Até porque, na minha percepção, o TSE está apostando muito na autorregulação das plataformas. Eu não apostaria tanto. Eu acredito que é necessário haver regra nos termos que o Ciro chamou a atenção. Nós temos que ter... Tem muita coisa que dá para fazer. Eu falei da moderação de conteúdo, porque isso me incomoda muito. Esse negócio de alguém decidir o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser publicado, um sujeito como o Ciro Gomes, daqui a pouco, não vai poder sair de casa. Autêntico como ele é, fala o que pensa, daqui a pouco vira uma verdade inconveniente, vai virar um radical. E você tem que combater os radicais. Essa que é a conversa que é feita por aí. Então, por exemplo, nesses casos, como tem moderação de conteúdo, tem que ter um devido processo, tem que ter uma regra. Não pode ser assim, o cara tira e vai apelar para o Papa, se você quiser. Não pode ser assim. Tem que ter um devido processo. Quer ver outra coisa? Nós estamos debatendo uma espécie de reparação não pecuniária. Porque o que você sofre na rede não tem reparação, não tem nada, porque você não chega naquele lugar. O que é ser reparação não pecuniária? As plataformas serem obrigadas a chegar à informação verdadeira
as mesmas pessoas que receberam aquela informação falsa. Alguns podem dizer, não, mas tecnologicamente não pode. Calma, tem que ver, a tecnologia pode muito. Esses algoritmos fazem muita coisa. Então, é necessário a gente pensar em mecanismos para você mitigar, diminuir os prejuízos que são incalculáveis. Eu, quando sofro ataques na internet, eu sinceramente não quero indenização. Eu quero que quem recebeu aquela mentira sobre mim saiba qual é a verdade. Esse que é o preço. Então, é um outro tema, reparação não pecuniária. E tem um debate sobre responsabilidade. O Marco Civil da Internet, ele fala o seguinte: a plataforma é um veículo, é um lugar, é um espaço em que as pessoas se manifestam. E elas não têm nenhuma responsabilidade com nada que está publicado ali. A plataforma só passa a ter responsabilidade civil quando há uma decisão judicial e ela não cumpre. A plataforma não tem responsabilidade. Nós estamos fazendo um debate aqui, Silvio, de estabelecer responsabilidade solidária quando há monetização. Porque, veja, se a Marina paga a uma plataforma para ampliar artificialmente o alcance daquela medida, para atacar o Ciro Gomes, a Marina tem que ser acionada, mas a plataforma também. Porque se ela recebeu, ela monetizou, ganhou dinheiro para aumentar o alcance daquela mentira. Olha outro tema que eu considero que nós deveríamos trabalhar. Nós temos que criar regras para essas coisas, para quê? Para coibir a escala industrial da desinformação, tal qual ela realiza hoje. Então, eu não tenho a menor dúvida que tem muito serviço para fazer, serviço para preservar a democracia, para coibir certas condutas, como eu falei no começo, não tem lado na política. É de gente maliciosa que usa de qualquer regra para alcançar o seu objetivo. Atropela qualquer um. Então, é necessário a gente trabalhar firme para que pelo menos o pleito de 22 seja um pleito, um jogo mais limpo. Nossa luta tem que fazer um jogo limpo. É fácil? Não, é difícil, mas não temos alternativa, nós temos que lutar. Beleza, eu quero agradecer aos amigos, participantes, Lídice da Mata, Ciro Gomes, Marina Silva e Orlando Silva, dizer que foi um prazer e que o nosso movimento continua firme aí no enfrentamento desse governo desastrado, desse momento triste da sociedade brasileira, e continuamos na nossa marcha achando que esse governo deve ser impedido. Então, o Janelas Temáticas, hoje tratando de fake news, é um prazer muito grande tê-los todos e esperamos repetir, porque esse debate não termina e eu já recebi um sinal de que o nosso tempo venceu. Eu acho que vai merecer um segundo programa brevemente. Agradecer a todos, aos meus companheiros de partido, Carlos Siqueira, Lupe, Pedro Ivo, Roberto Freire e a minha amiga Lúcia Santos, dizer a todos os partidos amigos que nós estamos na trincheira da luta pela democracia. Um abraço a todos, muito obrigado e viva Janelas pela democracia.